Oséias. Dados de orientação para Oséias. Conteúdo: a compaixão de Javé pelo reino do norte Israel, mas também sua condenação devido à infidelidade do povo. Profeta: Oséias, um profeta do norte, provavelmente de Samaria. Data da atividade profética: aproximadamente 758 a 722 a.C. ênfase: o amor infalível de Javé pelo seu povo, mesmo quando tem de puni-lo por sua infidelidade. Visão geral de Oséias. A estrutura desse primeiro e mais longo livro dos 12 é menos fácil de discernir que a da maioria dos livros proféticos. Isso se deve, em parte, à geral falta de fórmulas introdutórias ou conclusivas. Por exemplo, assim diz o Senhor, Javé. Duas divisões principais são claras, capítulos 1 a 3 e 3 e 4 e 4 a 14. 1 a 3 e 4 a 14. A parte 1 parece intencionalmente introdutória e seu padrão alternado de juízo. Capítulo 1, versículos 2 a 9, capítulo 2, 2 a 13, capítulo 3, versículo 4. Seguindo da restauração futura, capítulos 1, versículos 10 até o capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 14 ao 23 e capítulo 3, versículo 5. Pode servir de padrão também para a parte 2. Os juízos são baseados no adultério de Israel, idolatria, capítulo 2, verso 8, verso 13 e verso 17. E a restauração é baseada no amor infalível de Javé por seu povo, capítulo 2, versículo 1, 14, 23, capítulo 3, versículo 1. Na verdade, a tensão no livro, como em Miqueias, mais adiante, é entre o amor de Javé por seu povo e a sua justiça no cumprimento das maldições pela infidelidade à aliança. Assim, imagens do casamento de Oséias espelham o longo relacionamento de Javé com Israel: casamento, infidelidade, divórcio, restauração, e servem de padrão para o livro na forma em que se apresenta. O primeiro ciclo de oráculos, capítulo 1 até o capítulo 10, versículo 15, conta a história sórdida da infidelidade de Israel, tanto religiosa quanto política, e os juízos iminentes e necessários de Javé. Já o capítulo 11, versículos 1 a 11, promete restauração futura baseada no amor e na compaixão de Javé. A história de infidelidade e juízo é repetida com intensidade ainda maior em um segundo ciclo. Enquanto o capítulo 14, versículo 1 a 8, conclui o livro como uma canção final de amor de Javé por seu povo. Conselho específico para a leitura de Oséias. Em paralelo com a íntima relação entre as ações matrimoniais simbólicas de Oséias e o relacionamento de Javé com Israel, Efraim, 3 outras questões são cruciais para uma leitura perspicaz desse livro. Primeiro, o contexto histórico. Veja, 2 Reis, capítulo 14, versículo 23 e a 18, versículo 16. É influenciado em grande parte pelos altos e baixos da Assíria. De acordo com 1:1, Oséias iniciou seu chamado profético lá pelo fim dos dias relativamente calmos e prósperos de Jeroboão II. Veja conselhos específicos para a leitura de Amós.
Para a lista de reis judeus, assim como os próprios oráculos de Oséias, sugere que a maioria dos escritos atribuídos a ele foi concluída durante os anos de rápido declínio após a morte de Jeroboão II. 7:5-3. 6 reis governaram em Samaria em rápida sucessão, por meio de intrigas, caprichos e assassinatos. Veja 8:4. Até que o reino do norte foi subjugado pela Síria em 722. Parte da intriga está relacionada à disposição ou à indisposição de um rei em pagar tributo à Síria. E isso, por sua vez, está relacionada com a procura de Efraim por alianças em outros lugares. Capítulo 7, versículo 8-11. Que o protegesse da Síria. No fim, Javé usará a Síria como sua vara de punição. Capítulo 10, versículos 6 e 7. Segundo, ainda mais importante, o contexto religioso e teológico. Embora Oséias regularmente lance olhares para Judá, veja adiante, sua paixão e seu patos são por Israel, retomando do ponto em que os profetas reformadores Elias e Eliseu havia parado um século antes. Oséias fica espantado e enfurecido com a propensão de Israel para abandonar Javé em favor de Baal, ou de misturar os dois em sincretismo. Capítulo 2, versículos 11 e 13. Veja o conselho específico para a leitura de Deuteronômio, página 56. Assim como o matrimônio é simultânea, absolutamente exclusivo e profundamente pessoal, também o é a aliança de Javé com Israel. Desse modo, Oséias repetidamente lembra seus ouvintes e leitores de seus começos. Capítulo 2, versículo 15, capítulo 9, versículo 10, capítulo 11, versículo 1 a 4, capítulo 3, versículo 4. Embora também relembre a história de infidelidade de Israel, capítulo 9, versículo 10, versículo 15, capítulo 10, versículo 9. A infidelidade do povo, refletida em especial na sua idolatria, também encontra expressão na transgressão de boa parte dos 10 mandamentos, como o preâmbulo, capítulo 4, versículo 1 a 3, anuncia com tanta veemência. Nisto tudo, o que está em jogo é o próprio caráter de Javé, voltando-se para os deuses cananeus da fertilidade, os Balaíns e as imagens de Aserá. Israel atribui a fecundidade dos grãos e do povo a eles. Desse modo, abandonou Javé, o Criador de tudo, que fornece as colheitas e abre os úteros. Ao mesmo tempo, os israelitas se tornaram como deuses a quem o adoram, cheio de mentiras, engano e capricho. Assim, o ponto principal de Oséias e a razão para o juízo iminente é que, embora não devesse ser assim, o povo simplesmente não conhece Javé. Eles passaram a pensar em Javé não em termos de sua própria história de redenção, mas em termos da religião cananeia, e o resultado disso é mortal. Terceiro, se às vezes você acha Oséias uma leitura difícil, isso talvez seja ao menos em parte porque o profeta abre o coração. Aqui a paixão e patos se mostra por Israel em oráculo após oráculo, em ironia sobre ironia, e tal paixão nem sempre é fácil de acompanhar em termos de para onde as coisas estão indo. Na verdade, raramente dois comentários concordam sobre os detalhes. Ao mesmo tempo, os oráculos nem sempre se encaixam nos padrões formais comuns, uma vez que os anúncios de juízo e as razões para tal não são ordenadamente agrupados. Em muitas ocasiões, simplesmente se misturam
nas mesmas sentenças. Além disso, o texto hebraico foi bastante prejudicado nas sucessivas transmissões, de modo que há trechos muito difíceis. Observe as muitas notas de rodapé na NVI. Terceiro, se às vezes você acha Oséias uma leitura difícil, isso talvez seja ao menos parte, porque o profeta abre o coração. Aqui a paixão e patos se mostram por Israel em oráculo após oráculo, em ironia sobre ironia. E tal paixão nem sempre é fácil de acompanhar em termos de para onde as coisas estão indo. Na verdade, raramente dois comentários concordam sobre os detalhes. Ao mesmo tempo, os oráculos nem sempre se encaixam nos padrões formais comuns, uma vez que os anúncios de juízo e as razões para tal não são ordenadamente agrupados e, em muitas ocasiões, simplesmente se misturam nas mesmas sentenças. Além disso, o texto hebraico foi bastante prejudicado nas sucessivas transmissões, de modo que há trechos muito difíceis de entender. Observe as muitas notas de rodapé da NVI. Ao mesmo tempo, porém, essa grande paixão é o que torna Oséias uma leitura tão boa. Metáforas surpreendentes são sua especialidade. Observe como Javé é leão, leopardo, urso, águia, abutre, caçador, bem como marido, amante, pai, mãe, pinheiro verde. E Israel, em seus pecados, é ainda mais vividamente descrito: esposa adúltera, bezerra indomável, armadilha e rede, forno quente, bolo que não foi virado, pomba facilmente enganada, argo defeituoso, taro sem espiga, um bebê que se recusa a nascer. Capítulo 2, versículo 2, capítulo 4, versículo 16, capítulo 5, versículo 1, capítulo 7, versículo 4, 8, 11, 16, capítulo 8, versículo 7, capítulo 3, versículo 13. Também desaparecerá como neblina, orvalho, palha e fumaça, capítulo 13, versículo 3. Flutuará como um graveto nas águas, capítulo 10, versículo 7. Semeou vento e colherá tempestade, capítulo 8, versículo 7. É difícil não entender, então desfrute do texto, mesmo enquanto chora com Javé e seu profeta. Uma palavra final sobre o livro em si, como um livro para ser lido. Apesar de as profecias serem principalmente dirigidas ao Reino do Norte, Israel, é muito provável que o livro tenha sido preservado em Judá. A evidência para isso é o título, que coloca o ministério de Oséias no reino de Ezequias em Judá, 715, 6 anos após a queda de Samaria. Isso sugere que, embora Oséias pareça dar apenas atenção passageira a Judá em seus oráculos 1, 7, 11, 4, 15, 5, 5, 10, 12 a 14, capítulo 6, verso 4, 11, capítulo 8, verso 14, capítulo 10, versículo 11, capítulo 11, versículo 12, capítulo 12, versículo 2. Ele não espera que seus leitores, os judeus posteriores, façam o mesmo em relação a Judá. Nem devemos nós, que agora lemos suas palavras na retrospectiva da queda de ambos os reinos. Uma caminhada por Oséias. Capítulo 1, versículo 1, título. Note que o livro de Oséias é a palavra do Senhor, que veio ao profeta durante o reinado de vários reis judeus. Capítulo 1, versículo 2 a 2, 1. Oséias, Gomer e filhos. Aqui, Oséias age simbolicamente ao casar-se com uma esposa adúltera, literalmente mulher da prostituição. Talvez uma metáfora para a deslealdade de Gomer a Javé.
Seus filhos recebem nomes que falam dos juízos divinos contra a esposa infiel Israel. Nomes que tais filhos carregam para simbolizar o estigma do juízo de Deus e da eventual rejeição de Israel. Mas note também que a palavra de esperança, capítulo 1, versículo 10 a 2:1, reverte o significado de seus nomes. Observe ainda os diferentes destinos de Israel e Judá em capítulo 1, versículos 6 e 7. Além de sua nova união no futuro prometido por Deus, capítulo 1, versículo 11. Capítulo 2, versículos 2 ao 23, Israel punido e restaurado. Em um oráculo poético, os filhos da adúltera são agora chamados para que repreendam sua mãe Israel, exortando-a a desistir de sua idolatria. Do contrário, Javé não mostrará nenhum amor por seus filhos. Israel finge voltar-se para Javé, capítulo 2, versículos 7 e 8, mas pagará por sua devassidão, capítulo 2, versículos 9 a 13. Observe quão profunda é sua idolatria. Na palavra de restauração, capítulo 2, versículo 14 a 23, note os vários reversos, incluindo a restauração prometida à terra. Capítulo 3, versículos 1 a 5, julgamento e restauração. Note como essa narrativa, que simboliza o exílio iminente, correspondente a capítulo 2, versículo 14 ao 23, e assim como capítulo 2, versículo 2 ao 13, correspondente a capítulo 1, versículo 2 ao 8. Desse modo, as duas narrativas, capítulo 1 e 3, concluem o oráculo do capítulo 2. Ao ler o restante do livro, veja como os temas desses capítulos são retomados. Capítulo 4, versículo 1 até o 5, 7. A acusação de Javé contra Israel por infidelidade. Boa parte desse material toma a forma de um processo contra Israel. Começa com uma acusação de abertura, capítulo 4, versículo 1 a 3, no qual todos os grandes temas do livro são expostos. Nenhuma fidelidade e aliança, nenhum conhecimento de Javé, a terra em prantos. Então, havendo temas nos capítulos 1 a 3, acusações são levantadas contra os sacerdotes, profeta e povo, especialmente quanto à falta de conhecimento, capítulo 4, versículos 6 e 7 e 14. Que toma a forma de idolatria, capítulo 4, versículos 10 a 14, 15, 17 ao 19. Já que agora eles foram longe demais, capítulo 5, 1 a 4. Serão julgados, capítulo 5, 5 a 7. Note que Judá está sempre em vista também, capítulo 4, versículo 15, capítulo 5, versículo 5. Capítulo 5, versículo 8 e capítulo 7, versículo 16. A infidelidade de Israel por meio das alianças comprometedoras. Javé pede que a sentinela, possivelmente o próprio Oséias, veja, capítulo 8, versículo 1, toque a trombeta de advertências, capítulo 5, versículo 8. O juiz é certo, capítulo 5, versículos 9 a 12, 14 e 15. E flertar com a Assíria não é a cura, capítulo 5, versículo 13. Tampouco é o falso arrependimento, capítulo 6, versículo 1 a 3, uma vez que isso é como a neblina da manhã, capítulo 6, versículo 4 a 10. Mesmo quando Javé os restaura, capítulo 6, versículo 11, seus pecados continuam a ser expostos, capítulo 7, versículo 1 a 7, especialmente porque insistem em confiar em outras nações para obter ajuda e não em Javé, capítulo 7, versículo 8 a 16. E de novo, observe as referências a Judá, capítulo 5, 10 a 12, capítulo 5, versículos 10, 12 a 14, capítulo 6, versículo 4 e versículo 11. Capítulos 8, versículo 1 até o capítulo 9, versículo 9. Mais uma vez, juízo por causa da infidelidade. Outro chamado pela trombeta, 8.1, anuncia novamente os juízos inevitáveis de Javé. Dessa vez, na forma
de subjugação pelas mesmas nações para as quais Israel se vendeu. Capítulo 8, versículo 3b, 8 até o 10, 14. Note, de novo, a acusação de transgressão da aliança, capítulo 8, 1 a 3. Mas incluída está agora a decadência interna da monarquia, capítulo 8, versículo 4, enquanto a idolatria continua a ser a questão principal, capítulo 8, 4 a 7. O ciclo, então, se encerra com mais um enúncio de juízo iminente e as razões para isso, capítulo 9, versículo 1 a 9. Capítulo 9, versículo 10, capítulo 10, versículo 15, até o 10, 15. Israel condenado por não viver de acordo com o seu chamado. Em 9:9, Javé recordou Israel de Gibeá. Juízes 19 e 20, aqui descreve uma série de lembretes da deslealdade à aliança passada, os quais servem de exemplos para os juízos de agora. Oséias 9, 10 a 14, Baal Peor. Números 25, 1 a 9. Oséias capítulo 9, versículo 15 a 17, Gilgal, 1 Samuel 13, 15. Oséias, capítulo 10, versículo 9 e 10, Gibeá novamente. Note o papel de vários reis nos oráculos de Oséias, capítulo 10, versículos 3, 6, 7 e 15. Porque Israel rejeitou a Javé como um rei, o próprio rei de Israel será destruído e seus ídolos serão levados ao rei da Assíria. Observe também o convite em 10:12, que antecipa a palavra de angústia, compaixão, que vem em seguida. Capítulo 11, 1 a 11. O amor infinito de Deus por Israel. De muitas maneiras, esse é o cerne da mensagem de Oséias. O amor de Javé por seu filho Israel. Capítulo 11, 1, 3, 4. Veja Êxodo 4, 22. A infidelidade de Israel, Oséias 11, 2 e 7. O juízo de Javé, 11, 5 e 6. E a promessa de restauração por Javé, capítulo 11, versículo 8 a 11. Tudo porque Javé somente é o santo totalmente distinto de suas criaturas humanas. Capítulo 11, versículo 9. Isso prepara o caminho para a vida de Jesus Cristo. 11, 12 a 13 e 16. Mais uma vez, os pecados de Israel e o juízo iminente. Observe como o primeiro desses oráculos, 11, 12 e 12, 14, retoma muitos dos temas anteriores. Tanto os pecados, mentiras, enganos, idolatria, bois em Gilgal, 12, 11, e de Israel e de Judá, quanto os juízos 12, 2, 14 e o apelo 12, 6 divinos aqui por si só. 12, 7, 8. Oséias explicitamente reflete a injustiça social encontrada em Amós, Isaías e Miqueias. Veja também, no entanto, que a maioria dos oráculos retoma de 11, 1 a 4 os lembretes de suas histórias, especialmente os papéis de Jacó, o bom e o mal, e de Moisés, 12, 13. Segundo oráculo, 13, 1 a 16. Volta a repetir o tema da infidelidade do povo de Javé, povo a Javé, especialmente sua ingratidão ao voltar-se à idolatria, 13, 1, 2, 6, 9 ao 12 e 16, depois de Javé ter feito tanto por eles, 13, 4 ao 6. Portanto, sofrerão juízo, 13, 3, 7, 8, 15 e 16. Mesmo assim, a palavra de esperança persiste. 13, 14. 14, 1 a 9. O convite e restauração.
Note como o livro conclui com mais um convite ao arrependimento, 14 do Matrix, e a promessa de restauração de um futuro glorioso, 14, 4 a 8. Oséias poderia ter feito isto de outra maneira? O livro então termina como uma palavra no estilo de sabedoria, chamando para o discernimento. 14:9. Palavra que tem semelhança com o Salmo 1. O livro de Oséias, que queima com o fogo do amor de Deus por seu povo, lembra-nos de que o Deus da história bíblica julga a infidelidade, ainda que exponha esperança para além do juízo.